Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos mais uma aula sobre a expansão comercial e marítima e nós abordaremos mais especificamente a expansão marítima portuguesa, que recebe o nome de ciclo oriental. Lembrando que nós estamos tentando compreender aí os fatores, essa aula que se desdobra, né, da aula passada, na qual nós tentamos entender os fatores da expansão marítima e comercial, porque essa Europa, né, da Baixa Idade Média, essa Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna, teve como saída as grandes navegações. Então esse é um capítulo da história bastante interessante e hoje nós estudaremos ele sob o prisma da história de Portugal. A expansão marítima portuguesa tomou um caminho, buscou um caminho para as Índias, que é chamado de ciclo oriental. Então nessa aula de hoje nós teremos três tópicos. Nós buscaremos entender a origem de Portugal, a formação do reino português. Buscaremos também entender o pioneirismo português, o pioneirismo luso nas grandes navegações, e veremos aí o caminho das viagens portuguesas que constituem o chamado ciclo oriental. A primeira coisa que nós temos que abordar é que a origem de Portugal está ligada à Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista? Foi a luta, né, dos cristãos europeus contra os árabes muçulmanos pela retomada da Península Ibérica. Os árabes, eles haviam ocupado a Península Ibérica por volta do século VIII. E lá naquele movimento das cruzadas que nós estudamos, né, de busca de libertação dos lugares santos, nós podemos colocar a Guerra de Reconquista como uma mini cruzada dentro da própria Europa, que visava a expulsão dos árabes, dos muçulmanos ali da Península Ibérica. Então a formação de Portugal está intimamente ligada à Guerra de Reconquista. Na Guerra de Reconquista, nós temos um personagem que aparece aí, que é o Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha era um nobre cristão de origem francesa que vai participar dos combates contra o domínio árabe ali na Península Ibérica, e por conta dos seus méritos ele vai receber o condado portucalense. Ele recebe um dote, ele recebe um feudo, né? É um condado, um pedaço de terra do rei de Leão, do Afonso VI. Além de receber o condado portucalense, de receber esse prêmio, ele também recebe a mão da filha do rei, como recompensa pelos seus préstimos, né? Pelos seus bons serviços militares na Guerra de Reconquista. O dado interessante é que o filho do Henrique de Borgonha, que é o Afonso Henriques, ele vai declarar a independência de Portugal no ano de 1139. Então, em 1139, o Henrique de Borgonha ele rompe essa questão, né, quase uma relação feudo-vassálica aqui do condado portucalense, que devia obrigações para com o rei de Leão. O Henrique de Borgonha quebra esse compromisso, ele declara a independência de Portugal em relação ao reino de Leão. Ao fazer isso, ele se transforma no primeiro rei de Portugal. Ele passa a ser o fundador da dinastia de Borgonha, que começa em 1139, ano da independência do Portugal, né, de Portugal, ainda no século XII, e vai até 1383. Então aqui nós temos, na verdade, a constituição do que seria o Estado moderno português. Então Portugal ele se forja na guerra, nessa centralização do poder em Portugal tem muito a ver com a Guerra de Reconquista, com a constituição de um exército, que nós veremos aqui no desdobrar da aula, e também tem a ver com essa ligação com aqueles reinos cristãos que compunham a Península Ibérica e a sua, né, liberdade, o rompimento desses laços vassálicos, desses laços políticos com o que seria os estados cristãos ali, os reinos cristãos da Península Ibérica, que constituiriam
posteriormente a Espanha. Um outro dado interessante na origem de Portugal é a chamada Revolução de Avis. O que foi a Revolução de Avis? Ela põe fim ao que seria a dinastia de Borgonha e ela marca o início da dinastia de Avis. Então vamos entender isso. Após a morte do Dom Fernando em 1383, que era o último rei da dinastia de Borgonha, porque o último rei ele morre e não deixa herdeiros. Ele não deixou filhos homens. A única filha que ele tinha era casada com o Dom João, que era rei de Castela. Voltava aquela questão dos reinos cristãos ali que faria a composição do que seria a Espanha. Então podemos entender a Revolução de Avis sendo originada de uma crise sucessória do trono português. Morre o Dom Fernando, ele não deixa um herdeiro, ele não deixa um filho, e a sua única filha era casada com o Dom João, que era rei de Castela. Então significa que essa independência de Portugal, feita aqui pelo Afonso Henriques no início da dinastia de Borgonha, correria o risco de se perder, porque você seria anexado a um outro reino, que era o reino de Castela. Uma parte da nobreza portuguesa apoiava essa anexação a Castela, ou seja, a Espanha. Porém, um grupo mais ligado à burguesia, um grupo mercantil, apoiado pelas camadas populares, fazem uma rebelião para manter a autonomia de Portugal, para manter a coroa dentro dos limites do Estado moderno português, dentro de Portugal. Então nós temos a Revolução de Avis sendo, vamos dizer, seu último capítulo. Nós temos a vitória da burguesia, desse grupo mercantil, que foi apoiada pela camada popular, que foi a Raia Miúda, e eles adotaram uma saída que foi a aclamação do Dom João, que era irmão bastardo, não esse Dom João aqui, era o Dom João, que era irmão bastardo do Dom Fernando, que tinha morrido em 1383. Ele era mestre da ordem militar e religiosa de Avis, por isso nós chamamos de Revolução de Avis, ou de Aves, em algumas interpretações. Ele foi aclamado como rei em 1385. Então olha só que interessante. Antes de deixar o trono com um espanhol, que era o rei de Castela, eles aclamam o irmão bastardo do Dom Fernando que morreu. Era melhor colocar o irmão bastardo no trono do que deixar a coroa ir para ali o lado da Espanha, que significaria o fim da independência de Portugal. Os resultados da Revolução de Avis. Ela solidifica a centralização política de Portugal. Essa centralização política que começa aqui com a Guerra de Reconquista, toma corpo com o Afonso Henriques, que é a constituição da dinastia de Borgonha e a independência de Portugal. Aqui ela é centralizada, ou seja, Portugal de fato dá um passo adiante no que seria uma configuração não mais medieval, que é marcada pela descentralização política e o enfraquecimento do poder central em detrimento do poder da nobreza. Aqui em Portugal nós vemos a centralização política em torno de um rei que assume muitas vezes a liderança de um exército cristão contra esses reinos ou esses reinos vizinhos da Espanha, ou contra os árabes que estavam ali na Península Ibérica. Nós podemos dizer que a Revolução de Avis ela promove a aproximação entre a burguesia mercantil e a monarquia nacional portuguesa. Então a Revolução de Avis ela dá início à chamada dinastia de Avis, ela promove essa centralização política em torno de uma outra casa dinástica que começa aqui com o Dom João, que é o mestre, que vai ser aclamado rei como mestre de Avis, mestre da ordem de Avis. E desse ponto de vista,
nós temos a formação da monarquia nacional portuguesa juntamente, né, com a burguesia. Então nós temos aqui nesse caso para Portugal uma fórmula que nós interpretamos como fundamental para o processo de centralização política, né, para a formação desses estados nacionais, para a formação dos primeiros países, que é o rei mais a burguesia é igual ao Estado moderno. Então nós temos a centralização política, nós temos o apoio dessa camada, desse grupo mercantil, que estará acoplado a esse Estado português nascente. Tudo isso é fundamental, por quê? Porque é com a Revolução de Avis, é com a chegada dessa dinastia de Avis ou de Aves ao poder, que nós temos a expansão comercial e marítima. É após, né, esse período aí de 1383, após 1385, que nós temos a constituição da monarquia nacional portuguesa, apoiada pela burguesia. São fatores fundamentais que estarão na base da expansão, da expansão comercial e marítima portuguesa. Então, sem a Revolução de Avis, sem essa camada mercantil se acoplando à monarquia nacional nascente, muitos autores falam que nós não teríamos as grandes navegações em Portugal. Então vamos lá. Por que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações? Então quais são os fatores que levaram ao pioneirismo dos lusitanos, dos portugueses nas grandes navegações? A primeira coisa é isso que nós acabamos de ver, com a Guerra de Reconquista e com a Revolução de Avis, que é, né, a promoção dessa centralização política precoce. Portugal, ainda lá no século XII, já estava promovendo um processo de centralização política que em alguns lugares da Europa demorariam alguns séculos para acontecer. Viria no século XIV, século XV, até mesmo a constituição do que seria a Itália e a Alemanha só vem no século XIX, enquanto estados nacionais. Portugal já sai na frente. Então, olha lá, é a centralização política precoce. Desse ponto de vista, nós temos a formação de uma monarquia, de um Estado que foi capaz de direcionar, de incentivar a expansão marítima. Ou seja, sem um Estado centralizado, sem a cobrança de tributos, sem o mercado nacional, sem impostos, sem exército, não teríamos condições de fazer a expansão marítima, de dar início às grandes navegações. Um outro ponto importante é a existência de uma burguesia dinâmica, e uma burguesia dinâmica desse grupo mercantil que desde a Revolução de Avis estava vinculada, acoplada ao Estado moderno nascente português, né? Então é fundamental essa burguesia dinâmica vinculada ao Estado moderno para promover o desenvolvimento comercial. Ou seja, é essa burguesia que vai incentivar o Estado português, que tem interesses nisso, principalmente, né, de buscar novas riquezas, em fazer a expansão marítima e comercial. Um outro fator é o aperfeiçoamento náutico, promovido em Portugal pela Escola de Sagres. Então, em Portugal já é um país de uma longa tradição marítima. E a Escola de Sagres, segundo alguns autores, ali no sul de Portugal, existiu uma reunião de conhecimento que foi fundamental para aprimorar as técnicas náuticas de navegação, construção de navios, equipamentos, né, técnicos como bússola, astrolábio, o quadrante, mapas para você fazer as grandes navegações. Sem isso, né, você não tinha os elementos técnicos para fazer as grandes navegações. Um outro ponto interessante é a posição geográfica de Portugal, que é voltada ao mar. Então Portugal é favorecido porque ele está de frente para o Oceano Atlântico e ele pega um pedacinho ali do Mar Mediterrâneo também. Então estava nessas rotas mercantis ali pelo Mar Mediterrâneo, mas aberto para o oceano. Olha lá, Portugal está aqui, ó, Lisboa, pega um pedacinho aqui do Mar Mediterrâneo, mas está aberto para o Oceano Atlântico, né, para a navegação no Oceano Atlântico, o caminho de Portugal. Nós temos a questão do espírito cruzadista, ou seja, o Estado Nacional que nasce aqui é um Estado Nacional militarizado e cristão.
que busca a expansão da fé. Então esse espírito cruzadista, ele aparece, né, nas grandes navegações. Eu estou apoiado por Deus, eu estou promovendo a expansão da fé cristã, Deus está comigo e eu vou difundir a fé cristã para o mundo. Vou combatendo o infiel e vou propagando a fé cristã. Então são todos esses elementos que promovem o pioneirismo luso aí nas grandes navegações. Nós temos agora as viagens portuguesas, que constituem o chamado ciclo oriental. Esse caminho que nós chamamos de ciclo oriental, ele é dividido em duas etapas. É o que? O devassamento da África, né, que é conhecido como périplo africano. O que seria isso, professor? É o contorno da África. Então nós temos aqui, né, os portugueses contornando a África e chegando aqui à região das Índias. Isso aqui é chamado de périplo africano. Você vai, né, é uma viagem que tem a ida e depois a volta, realizada com sucesso. Então nós temos a princípio a conquista de Ceuta em 1415, então que já marca, né, aqui ó, Ceuta 1415. Nós temos o Cabo do Bojador em 1434, né, passando aqui, ó. Depois nós temos a anexação de algumas ilhas atlânticas, como a Ilha da Madeira, os Açores e o Cabo Verde, que são essas ilhas atlânticas fundamental para você fazer a navegação aqui, para ir tomando espaço, né, e ir dominando as rotas no mar, no Oceano Atlântico, saindo aqui do mar Mediterrâneo e se expandindo para o Oceano Atlântico. Desse ponto de vista, nós temos, né, um dos principais pontos, o cruzamento aqui do Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas. Você faz lá o Cabo das Tormentas, você cruzou ele esperança de chegar nas Índias. Então, aqui, lá, 1487, 1488 é o cruzamento do Cabo da Boa Esperança. E aí nós temos também, além dessas duas etapas aqui, ó, então é o devassamento da África, que é o contorno da África, o chamado périplo africano. Você vai passando aqui pela costa e vem aqui. E qual que é o objetivo? A busca de um caminho para o Oriente, que é a outra etapa. Então você está buscando uma outra rota para as Índias, saindo dessa rota do mar Mediterrâneo. Então as crises do século XIV abalaram a questão da peste negra, as revoltas camponesas, a queda de Constantinopla em 1453, na mão dos turcos otomanos, fecham os caminhos por terra para o Oriente. Então, uma das saídas da superação das crises do século XIV e da tomada aqui, né, de Constantinopla, que vai fechar essas rotas aqui terrestres para as Índias, a saída é por aqui. E Portugal promove o pioneirismo nas grandes navegações, envolvendo uma técnica fabulosa, grandes recursos, sem um Estado nacional, sem uma monarquia nacional centralizada. Você não teria condições de financiar essas grandes navegações, comparada hoje à viagem do homem à lua, aí, dada a técnica, né, toda a perícia envolvida nas grandes navegações. Um outro ponto interessante é a chegada em Calicut aqui, né, em 1498, que é a chegada às Índias, e o Brasil, lá em 1500. A descoberta, entre aspas, aí, do Brasil, ela marca o monopólio dos portugueses sobre a navegação no Oceano Atlântico. Então você fecha aqui, ó, um caminho pela costa africana, por parte do Brasil aqui, né? A gente vai ver o Tratado de Tordesilhas, mas o litoral brasileiro também fornece um porto seguro para você fazer, né, uma paragem para buscar essas rotas marítimas que iam para as Índias. Então Portugal exerce a hegemonia aqui sobre o Oceano Atlântico, né? Rompendo essas rotas comerciais que antes estavam fechadas aqui no mar Mediterrâneo sob o domínio das cidades italianas. Então Portugal rompe com isso, faz a expansão marítima e comercial. É isso que é as grandes navegações. Beleza? Pessoal, um abraço.